Seja bem-vindo a M Moraes. Hoje vamos falar sobre ficha técnica do produto. Entenda como fazer. Primeiro passo é trabalhar quais os critérios que vocês irão usar para o seu produto. Neste caso, para o nosso crepe, estamos usando os critérios de litro, xícara, colher, ml e outros mais que a gente vai ver ao decorrer da nossa apresentação. Esses critérios são importantíssimos, pois sem eles vocês não vão conseguir ratear o que é custo fixo e o que são os custos indiretos. Então, é necessário criar logo os critérios que serão usados para, na hora que começar o processo, não perder tempo em ficar pensando como serão feitas as medidas e as proporções para o rateio desses custos, que são obrigatório ter o critério de rateio. No segundo passo, você está falando sobre a descrição do produto. Então, aqui a gente tem o crepe. Então, a gente começou pela primeira etapa, que é a massa. Todos os ingredientes, os insumos, e aí eu vou ter que colocar os valores, que serão correspondentes à quantidade usada para fazer a massa, que é a primeira etapa. A segunda etapa, recheio. Todos os itens, também os valores proporcionais ao que a gente está usando para fazer o nosso recheio. O molho, os itens, os valores proporcionais ao que a gente está usando para se fazer o molho. Depois, o terceiro passo é descrever os processos. Esse passo é importantíssimo, porque é através desse passo, descrever os processos, que a gente vai conseguir encontrar outro critério de rateio, que seria o tempo. O tempo usado em processos para calcular rateios como gás, energia, aluguel, mão de obra e etc. Então, é necessário que descreva todos passo a passo separadamente. Nós estamos falando aqui da massa. Então, aqui observe que a massa levou 5 minutos para ser feita. Porém, depois ela passou 20 minutos na geladeira. Essa receita, essa massa, vai gerar discos de 20 centímetros, que para esse disco, a massa vai ser 2 colheres e meia de sopa. Então, observe que a gente tem o critério do tempo, o tempo que preparo da massa, o tempo do descanso da massa, o tamanho do produto padrão e a quantidade de massa para o padrão pré-estabelecido. Então, esses itens têm que estar detalhadamente numa planilha no final para que possa mensurar esses valores corretamente. Vem o nosso recheio. Observe todo o processo do nosso recheio e que ela levou 10 minutos. Então, esses 10 minutos, ele tá a mão de obra, a energia, o aluguel e etc. Também tem que estar na planilha final, colocando os 10 minutos no processo do recheio. Depois vem o nosso molho. Observe que o nosso molho ele tem 2 processos. Primeiro no processo alto de 3 minutos, depois volta de novo para 5 minutos. Então, a gente tem aqui 8 minutos de fogo, ou seja, 8 minutos consumindo gás, 8 minutos consumindo energia, 8 minutos consumindo a mão de obra e assim sucessivamente. Na planilha final, também tem que estar detalhadamente esse processo. Depois, aqui, ainda no molho, ele vem falando sobre xícara de caldo de camarão, a medida de 5 minutos, depois o tempo médio que levou para fazer o molho,
todas essas informações têm que estar lá para analisar e colocar a média de critério para rateio dos custos indiretos e os custos fixos. Nesse processo da quarta etapa está o processo da comercialização. É aonde você decide qual a forma que você vai comercializar seu produto. Vai ser consumo no local? Vai ser delivery? Vai ser terceirizado? Vai ser produzido? Então, toda a parte de comercialização você tem que colocar aqui. Neste caso, a gente colocou como fosse um delivery. Então, a gente tem a embalagem que vai o crepe, a embalagem que vai o molho, o guardanapo, sacola, o papel filme vai ser medido por centímetro, que é para embalar, a embalagem para não derramar, a etiqueta por unidade, garfos e faca por unidade e pode ocorrer, dependendo do seu produto, da sua empresa, outros tipos de comercialização, custos de comercialização. Então, você vai colocar tudo aqui com seus valores monetários, tá? E a quantidade, conforme vem apresentando nas apresentações anteriores. Aí vem agora o custo de comercialização mais o financeiro, que é a taxa de entrega, imposto sobre venda, que neste caso, quando se for MEI, não tem imposto sobre venda, mas se for simples, lucro presumido, lucro real, vai ter a alíquota sobre a venda, a taxa da operação de cartão de crédito ou débito, comissão se você vai pagar e se tem outros custos financeiros que estão envolvendo o seu produto. Todos com seus valores monetários para poder ser mensurado na planilha final. Aí vem a sexta etapa, que seria as perdas. A perda com matéria-prima, perda com mão de obra ociosa, cancelamento, devolução, erro de preparo, doação e outros. Dependendo da sua atividade, pode ter muitos outros aqui possíveis erros e riscos de erros, como validade, etc. Então, todos têm que estar mensurados, os seus valores, e também o percentual referente a cada um. A matéria-prima, a perda, foi referente a quantos por cento? 1%, 2%, e assim sucessivamente. Todos esses dados são primordiais, indispensável e necessário para que você monte a ficha técnica e que você consiga fazer um bom preço ajustado e competitivo no mercado. Aqui tem um modelo mais ou menos básico para que vocês possam ter uma noção. Neste ponto 1, você vai colocar todos os itens da massa, a quantidade e os seus valores. Lembrando que vai abrir aqui, tá? E vai colocar item por item que está a massa. A mesma coisa, item por item que faz parte do recheio, item por item que faz parte do molho. Os processos, tempo por tempo de todos os processos e assim sucessivamente. Isso aqui só foi para mostrar a vocês de uma forma sucinta o que seria uma tabela da ficha técnica. Mais à frente, a gente vai mostrar um modelo profissional. Mesma coisa, a tabela do custo fixo, todos os custos fixos relacionados com seu total e por unidade. Custos variáveis, margem aplicada, lembrando que essa margem aplicada você tem que ser o seu lucro que você deseja mais o valor para cobrir suas despesas variáveis e suas despesas fixas. A margem de contribuição, que após formar o preço, a gente vai saber qual é a margem de contribuição para poder calcular o nosso ponto de equilíbrio contábil e o nosso ponto de equilíbrio econômico, que na aula anterior a gente já falou da importância dos dois. E o volume ou quantidade produzida que você vai ter para o tempo pré-determinado por você e disponível para a comercialização e a produção de seu produto dentro da sua empresa.
Essa aqui é o modelo profissional. Observe que no primeiro quadrado estamos falando da categoria, receita, tempo de preparo, rendimento, perda aceitáveis. Observe que aqui é 2% dos insumos, uma perda aceitável. No segundo, estamos falando de tudo que está dentro do bolo. Os ingredientes, os critérios, a quantidade, seu fornecedor e aonde estão estocadas. Se é refrigeração ou se é estoque seco. Depois, todo o equipamento e utensílio necessário para fazer. Depois, a mão de obra. Depois, todo o processo de preparo. Depois vem o rateio, que aí aqui a gente está rateando para poder chegar exatamente o preço por porção, o preço por cada crepe, tá? Então, o preço da unidade, que é a receita, no caso, o bolo, desculpe, quem está falando aqui do bolo, e a fatia. O bolo sai a R$ 26,39, a fatia sai a R$ 3,29. Isso é o custo, ok? E aqui a gente está colocando agora, desculpa, aqui é o preço de venda, porque aqui ele já colocou a margem de lucro de 30%, tá? Então, aqui já está no preço de venda. Aí aqui a característica do preparo, a textura, certo? A superfície, calorias, a validade, armazenamento, aonde tem que ser armazenada, a temperatura mínima de armazenamento e o tempo de exposição dele, que seria o tempo de validade também. Então, isso aqui é um modelo básico dentro de um produto chamado bolo. Mas esses modelos, eles mudam de acordo com o seu produto e sua atividade. Esses modelos mudam. As informações são as mesmas, porém, a forma da estrutura da ficha técnica, cada empresa tem a sua forma, o seu padrão. Aqui agora encerramos falando sobre ficha técnica, ou seja, a ficha técnica que define o custo do produto é através dela. Todos os custos ainda serão analisados para poder ver a viabilidade e se vai gerar lucratividade ou não antes do produto ser confeccionado. Por isso que a ficha técnica tem extrema importância, porque é através dela que a gente vai ver se tem a viabilidade ou não de a gente colocar o produto para ser produzido ou se ele vai ser terceirizado ou até mesmo vai ser excluído do nosso mix de produto. Então, é através da ficha técnica que a gente tem essa percepção geral sobre o nosso produto. Por hoje, terminamos aqui. Aguardamos vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, entrar em contato com a M. Moraes através do nosso e-mail